Olá a todos os membros da reitoria. Já começamos o ano com um vídeo meu. Eu tomei a liberdade de fazê-lo, porque nós vamos nos desencontrar. E como provavelmente estaremos juntos só no início de fevereiro, né, 100% da reitoria e o setor de marketing, eu não quis deixar passar esse período sem informá-los das nossas ideias, iniciativas e até da espinha dorsal de 2024 que a gente vai propor a vocês, porque a gente já deu início em alguns trabalhos, em algumas ações, para que a gente conseguisse manter as ideias dentro de um prazo necessário para que elas fossem, de fato, realizadas a contento. Hoje, o grande problema que a gente enfrenta no setor é a questão de mão de obra. Então, quanto mais tempo a gente trabalhar com bastante planejamento e antecedência, melhor a gente consegue entregar os conteúdos e os trabalhos. Mais a gente consegue se dedicar e transformar cada ideia em ideias que consigam dar derivações, dar robustez e desmembramento em termos de conteúdo digital também. Então, eu vou apresentar para vocês as principais estratégias e, logicamente, que nós ainda tentaremos, vamos trocar ideias de uma por uma, mas eu preciso compartilhar, até porque eu sei que muitos devem estar pensando se a gente está fazendo isso ou fazendo aquilo, ou também estão tendo ideias parecidas, e é importante a gente estar alinhado com relação a isso. Basicamente, esse é o visual que vocês vão receber. Logicamente, eu vou aumentar aqui. Primeiro semestre, segundo semestre, tá? Então, o que eu vou apresentar para vocês é aquilo que é mais importante nesse momento para que a gente esteja bem alinhado. A primeira mudança que eu realizei agora para 2024 foi o agrupamento de assuntos que tenham correlação. Por quê? Essa é a primeira estratégia para a gente ganhar em otimização e redução de custo em publicidade. Se eu consigo agrupar cursos, assuntos, ações, eventos, enfim, se eu consigo agrupá-los, eu consigo dar mais força para as divulgações e também eu reduzo o custo de fazer um monte de ações pequenas e a gente consegue colocar mais energia em ações macro. Então, na verdade, a minha proposta para esse ano é que aquilo que a gente já vem fazendo, digamos, um pouquinho para cada um, que a gente consiga fazer em conjunto, abraçando, um curso abraçando outro curso, e isso tomando uma forma maior, porque vai dar o mesmo trabalho, só que hoje está tudo desmembrado, cada um fazendo de um jeito, e isso está perdendo força. Então, é um momento que a gente precisa ganhar força, e aí, se eu faço algo maior e não tão fragmentado, eu também ganho em custo, tá? Então, vamos lá. Eu separei aqui, né, tudo que for institucional do Unifacep na cor cinza, toda a parte da pós-graduação, a extensão em amarelo, versas, professora Melissa, eu tomei a liberdade de chamar de versas tudo que for social, tudo que for sustentável, tudo que tiver a ver com isso, porque é um projeto que a gente deu início e ele é outro projeto que está fragmentado, solto por aí. Então, eu dei o devido nome, que já existe, para a gente começar a agrupar. Então, a gente vai fazer algo voltado à água, é Versas. A verde é Versas. Tem a parte da saúde, que aborda um monte de, de questões sociais, que também pode entrar no Versas. Então, eu enxergo que toda a parte social sustentável tem que fazer parte desse bloco aqui. Os cursos de bacharelado, embora eu tenha insistido que a matemática precisa estar mais próxima à área da tecnologia, ela ainda, o curso ainda não tem essa proposta. Então, eu mantive como bacharelado, mas é algo que a gente também pode mudar ao longo do percurso. A área da comunicação, que é o curso de publicidade, os cursos de tecnologia, cursos da saúde, engenharias, e tirando a de software, que está em tecnologia, e as empresariais, administração e contábil. Okay? Eu não pintei cada calendário com as cores de ações, até para a gente ter um visual mais limpo e ficar mais organizado. Então, vamos para as ideias aqui. Bom, janeiro, né? Então, aqui já tem algumas coisas que vão acontecer. É importante vocês saberem que os coordenadores ainda vão me enviar o calendário. Esse calendário vai ficar maior, vai ter muito mais informação. Porém, eu não posso ficar esperando para tomar algumas decisões,
principalmente as questões estratégicas. Como a gente já tem um calendário do ano passado, me baseei um pouco nele, então, daí é o que eu vou apresentar hoje. Mas é importante ressaltar que ele vai aqui e vai ficar um pouco mais cheio, tá? Bom, eu não vou passar o calendário para vocês, isso daqui vocês terão. Onde me interessa é essa parte de baixo. Bom, então vamos dar início aqui às questões estratégicas e o que a gente já começou e o que a gente propõe para esse semestre, tá? Bom, aqui começando em janeiro, nós estamos continuando com o processo continuado até que a reitoria nos alerte, né, para que ele seja finalizado. Vamos continuar trabalhando. E detalhes sobre esse processo eu tenho passado bastante para o professor Alfredo, que a gente tem abordado toda a nossa base de leads de 2022 para cá. Temos resgatado pessoas, temos tido números de inscritos interessantes. O nosso gargalo tem sido realmente no fechamento da venda. Então, é algo que a gente vai precisar rever para não deixar isso acontecer todos os anos, porque é ruim para a instituição e é bastante desgastante para todo mundo. Enfim, o que nós já começamos a fazer que interfere positivamente no processo seletivo e vai perdurar ao longo do ano, é algo que a gente já conversou nas reuniões de reitoria, que é, digamos, uma série, né, sobre o que isso é Unifacef. Então, a gente já começou a postar vídeos trazendo a realidade do Unifacef para os pais, para os interessados, ingressantes, para toda a nossa rede digital. Então, nós separamos em séries, né? Então, hora a gente vai ter aluno atual falando, ex-aluno, familiares. Vamos também gravar com aqueles docentes que são referência no mercado. Então, está separado por tópico. Então, aqui a gente está trabalhando, falando com egressos. Nesse momento, se vocês olharem os stories, a gente está divulgando os egressos. Depois a gente vai ter algumas falas de pais, depois internacionalização. Nós vamos também pegar alguns vídeos, fazer alguns vídeos que falem do mercado de trabalho, da empregabilidade, que exalta aquele curso no mercado e também a formação do Unifacef. E também gravar com aqueles professores que são referência. É um trabalho ao longo do ano todo. Por isso que aqui a gente coloca até uma régua, né? Que ele já começou no comecinho de janeiro e ele está com uma seta, ele vai até o segundo semestre inteiro e a gente não vai parar mais de fazer isso. Nesse momento, como estava todo mundo de recesso, a nossa estratégia foi resgatar um acervo muito grande que a gente já tem de vídeos produzidos e fazer algumas postagens. Então, talvez vocês estranhem um pouco por que de repente uma pessoa mais antiga está ali, é porque aos olhos de quem está na rede social, muitas vezes ele não sabe se aquela pessoa já se formou, não formou, se saiu, enfim, era um conteúdo importante que a gente tinha na mão e a gente optou por usar até para não ficar parado esperando voltar, o coordenador passar alguém, a gente fazer a gravação, a edição, então ficar um processo muito lento e às vezes até custoso. Muito bem, então a gente vai começar essa produção de conteúdo, ela vai ao longo do ano todo. O time de CRM, a gente está com um time fazendo a prospecção para o processo seletivo e a partir do dia 11, esse time, né, uma dupla de estagiárias, elas vão começar a intercalar. A partir do dia 11, elas vão falar com todos os estudantes que não fizeram a rematrícula para também trabalhar no sentido da rematrícula, ok? Então, esse trabalho vai ser feito daqui até mais ou menos no começo de março, que é o período da rematrícula. O novo site, nós estamos estudando junto com o setor de TI, as melhorias frequentes, porque ele foi feito muito rapidamente para solucionar uma questão de estratégia digital, solucionou, mas, logicamente, foi feito em 10 dias. Ele precisa de melhorias para a gente continuar organizando esses conteúdos e também devagarzinho ver a possibilidade da gente migrar o site atual para um novo site mais moderno, mais amigável, mais gostoso de navegar. Então, estamos estudando, já começamos esse estudo e a ideia é que isso seja finalizado até a primeira quinzena de abril, porque a ideia é a gente começar a nova campanha do vestibular com esse site já melhorado. Tá? Rebranding é um estudo da marca Unifacef. Nós começamos no ano passado, mas é um estudo bastante denso, de muita responsabilidade, que envolve muita pesquisa, então paramos. E agora, no final de janeiro, a gente vai retomar. E nós calculamos
apresentar algo para vocês em setembro, tá? Então, ele termina aqui final de setembro, até porque é um mês que a gente viu que tem menos coisas na instituição. Então, a ideia é sentar com a reitoria para apresentar a nossa proposta de rebranding. Já adianto que não será nada radical, vai ser um resgate às origens, vai ser um resgate a como a alma do Unifacec. A gente entende que nós precisamos nos aproximar dos familiares, daquela história lá atrás, junto com a modernidade, sem que a gente perca o que é a Unifacec. Então, hoje a gente tem várias cores por aí, várias fontes, vários nomes, com hífen, sem hífen. Então, a nossa ideia não é apresentar para vocês algo totalmente novo. Ao contrário disso, porque nós não queremos perder o patrimônio da marca que a gente já construiu lá atrás. Nós queremos organizar uma linguagem que fale com a nova geração sem perder a tradição. Então, basicamente, é organizar o uso da nossa marca, as cores, a fonte, com bastante pesquisa e estudo. Esse aqui assunto, atualização das guias do Instagram, site, rede, é algo que a gente vai fazer ao longo do ano, é um assunto muito importante para eu tratar com vocês, que é cada curso tem o seu Instagram, cada um faz de um jeito, e nós tivemos aquele período, né, de terceirização desse conteúdo, porque o setor de marketing não consegue produzir o tempo todo o conteúdo para cada curso, né? Ele não consegue ter mão de obra para fazer isso, porque um conteúdo que é postado hoje dura 24 horas. É tudo muito perecível, tudo muito rápido. Porém, qual é a nossa proposta para esse ano? Até porque a gente entendeu algumas fragilidades e nós achamos que se a gente não tomar a iniciativa, se não abraçar a causa, nós também não vamos chegar em lugar nenhum. Então, nós iniciamos já um processo de atualização de todos os Instagrams, começando por aqueles mais práticos. E apenas um curso não quis passar para a gente, a senha, mas eu ainda vou conversar com a pessoa, porque nós vamos ter que unificar isso para criar esse senso de conjunto, o qual eu comecei o vídeo de hoje falando para vocês. Eu preciso desse conjunto para ter força. O que eu faço para um, eu aproveito para o outro, sabe? Agora, ainda não estamos no ideal de ter um setor produzindo assunto para cada curso toda semana. Esse assunto vai ter que continuar vindo da dinâmica do próprio curso, da coordenação do próprio curso, que vai fazer eventos, que vai fazer viagem, que vai lembrar de avisar o marketing para a gente construir junto esse conteúdo que ele pode ser desdobrado. Como assim desdobrado? Uma palestra que eu trago o palestrante, se a gente fica sabendo antes, a gente organiza para ele vir uma meia hora antes, faz uma sessão de fotos com ele no estúdio, leva ele para a rádio, faz um podcast, faz um barulho, um oba-oba, dependendo do nível do palestrante, chamamos a imprensa, se ela vai ou não, a gente não tem como saber, mas a gente convida a imprensa. Então, é isso, eu vou pegar bastante firme com os coordenadores e preciso do apoio de vocês, para que cada ação feita em cada curso tenha a devida atenção do setor de marketing no sentido de pegar aquela ação e transformá-la numa bola maior, certo? Numa bola maior. Para isso, a gente tem que ter tempo. Antecipação, como a gente fez com o Hackathon no ano passado. Quando o Daniel trouxe o Hackathon para nós, sentou eu e ele, e a gente pegou um assunto e nós transformamos em 7, 8 possibilidades para os patrocinadores. Patrocinador enviou vídeo, chamamos para podcast, fizemos live. É muita coisa que dá para fazer, desde que haja antecipação e planejamento, senão a gente não consegue. Então, eu acho muito importante a reitoria estar junto com a gente no sentido de fazer esse tipo de cobrança, que é na própria gestão do curso. Como é que esse curso está hoje, o que ele está produzindo em termos acadêmicos e também de conteúdo. E aí o marketing vai trabalhar com isso para gerar o conteúdo para as guias, para o Instagram e para as redes sociais dele. Não há muito o que fugir disso, porque se a gente pode, deixa de ser interessante. E ninguém gosta de ficar seguindo uma página que não é interessante. Então, tem que ter aderência, e a aderência é o que o curso produz. Tudo bem?
Então, falado sobre isso, até bom, e aí em relação àquela terceirização, nós do setor, eu falo por mim e pela Alba, nós gostaríamos de pontuar que esse ano não tivesse a terceirização, porque ela deu muito mais trabalho do que resultado, a não ser que eles apresentem outros resultados, os quais eu não vi. Nós tivemos que refazer muitos posts, e refazer é pior que fazer, porque as pessoas que estavam fazendo não são publicitárias, não têm técnicas de redação e nem de direção de arte. Então, se for para a gente investir em aumentar a produção da instituição, o que eu concordo, que a gente faça contratando pessoas que sejam da nossa área. E aí nós podemos indicar pessoas para compor o nosso time de forma terceirizada ou não, mas que esse investimento seja do jeito com que ele precisa. Então, essa é a nossa ponderação. Nós fizemos, entramos nessa, apoiamos a decisão, né, dos coordenadores junto à reitoria de terceirizar, até para a gente trabalhar junto, mas não foi uma boa experiência. Bom, continuando aqui, isso aqui é tudo que a gente tem proposto, né? Está proposto. Então, aqui a atualização do Google, sites, então, horário de funcionamento, feriados, a gente já está abastecendo todas as redes ao longo do ano. Então, a pessoa vai entrar lá no Google, vai saber se o Unifacep vai estar aberto ou fechado, o horário de funcionamento, tal dia, tal horário. Já finalizamos o planejamento de demandas, finalização das estratégias do setor. Então, está aqui em janeiro, por isso que eu estou apresentando via vídeo. Não significa que a gente não vai alterar, imagina, somos flexíveis e estamos aqui para conversar sobre. Mas é importante passar para vocês. Todo o material para divulgação de convênios de prefeituras está pronto. Apresentação institucional para cada curso, nós estamos desenvolvendo, atualizando, porque ela já foi desenvolvida o ano passado, e a gente vai mandar para cada curso e eles vão customizar, mas pelo menos vai ter uma comunicação única para todo mundo. E essa aqui já inclui a apresentação do professor Alfredo aos pais e aos calouros, que ele me passou, e a gente vai alterar em cima disso daqui. A Nádia já iniciou a prospecção de novas empresas e das que a gente tem no início de janeiro, e o foco da Nádia não é só a graduação, é após o mestrado e também a FIPEC. Por que a FIPEC? Porque muitas vezes isso surge daí, né, a necessidade de profissionalização de alguns colaboradores daquela empresa. E aí a Nádia devolve isso em forma de cursos que a FIPEC pode oferecer. Então, ela faz até uma pesquisa de demanda e traz isso para nós, tá? A criação do manual, né, já tá aí nos finalmente. Aqui em fevereiro, então, a gente propôs uma ação de recepção aos calouros, pais e veteranos, aproveitando já para puxar o trote solidário, amarrando esse trote solidário, e essa amarração que é o que eu me referi no começo do vídeo. As ações desse ano serão amarradas, porque uma dá força para a outra. Então, já em fevereiro, a gente vai criar uma forma de amarrar. Eu já mandei um e-mail para a Sheila, a Alba, já envolvi algumas pessoas, a Melissa, a Flávia, para ver se elas concordam com essa ideia, da ideia proposta, para a gente ir amarrando cada ideia, tá? Não vou entrar nesse mérito hoje aqui com vocês, é muita informação. Aqui em fevereiro, a gente também vai enviar para todos os novos alunos um tutorial ensinando a acolher. Como é que a gente vai acolher? Ensinando, informando, fazendo com que eles se sintam em casa. Então, primeiro passo é o envio de tutoriais. Como ele entra no portal, como ele entra no AVA, como é que ele faz para acessar a biblioteca, onde fica isso, onde fica aquilo. Então, vai ser feito aqui esse envio. Esses vídeos já estão prontos. Aqui a gente dá início à inscrição do universitário por um dia e também as visitas das escolas do ensino médio, se tudo correr dentro do esperado, junto ao setor de compras, que vai precisar licitar os ônibus. A gente já quer trazer no início do ano. Por quê? Qual é a ideia? A partir do momento que eu trago a escola, esse estudante obrigatoriamente responde uma pesquisa, ele me deixa os dados dele. Nós vamos acompanhar esse estudante, isso vai ser feito pela primeira vez, desta forma como eu estou falando para vocês, porque era feito, mas a gente pegava essa pessoa lá no fim, agora a gente vai pegá-la no começo.
Então, essa pessoa veio, ela preencheu a pesquisa. Se em 15 dias essa pessoa não entrar em contato para marcar o universitário por um dia, a gente vai abordá-la. Por que que a gente vai esperar de 10 a 15? Porque no dia que ela vem, ela vai receber a informação do universitário por um dia. Então, a gente vai dar aquele tempo para ela tomar a iniciativa, até para diminuir o volume de mensagens enviadas também. A gente só vai enviar para aquele que não entrou em contato. Então, a gente vai acompanhar um para uma dessas pessoas que autorizarem, logicamente, a gente a se comunicar com elas através do WhatsApp. Então, visitou, por isso a importância da gente agilizar essas questões de compras e aprovações, porque a gente consegue trazer rápido essas escolas e abordar rápido essas pessoas, fazendo com que elas passem pela instituição através do universitário por um dia, e depois acompanhando se ela veio no fórum, se for convidada, logicamente, pelo curso, se ela fez a inscrição para o vestibular, certo? Então, aí a gente consegue depois acompanhar o fluxo de vendas com essas pessoas. Então, é um período aqui de encantamento para depois a gente tentar vender o curso. Aqui em fevereiro também está previsto um evento, Prefeitura Amiga. Eu adiantei muito por cima com o professor Alfredo, vou apresentar pessoalmente. É um evento antes das eleições, trazendo a diretoria de ensino para o Unifacef. A gente precisa estreitar com essas pessoas, já temos tudo organizado, basta a gente bater o martelo para acabar de desenvolver alguns detalhes. Então, é interessante a gente trazer logo no começo, para ter essa prefeitura próxima de nós, né? Ajudando com ônibus, ajudando a gente a entrar nos eventos específicos das cidades que são importantes para nós. A licitação de uma agência digital vai acontecer aqui em fevereiro, então isso é muito importante para otimizar os nossos investimentos. É que tem umas coisas que a gente ainda não definiu. Em março, a ideia é fazer um trabalho para melhorar o pertencimento dos estudantes junto à nossa instituição. Parte do pertencimento é o ambiente em que eles estão, o clima, o aconchego, um assunto que eu já passei um e-mail, então não vou entrar aqui no detalhe, mas é muito importante esse aconchego estrutural das unidades que a gente tem. Então, o primeiro passo, ele se sentir em casa, ele amar a instituição, amar ficar na instituição. E aí, temos uma ideia aqui de fazer o nosso estudante ter o poder, empoderá-lo a trazer convidado para vir no aniversário por um dia. A gente já tem aniversário por um dia. Então, é a ideia que eu falei para vocês. Tudo a gente vai aproveitar para deixar maior esse ano. Porque as ideias são boas. Elas precisam ser ampliadas. Nós temos um aluno, nós temos aniversário por um dia, e ele vai ter a chance de trazer convidados para vir assistir. Tudo isso vai ser melhor detalhado e a ideia é, ele traz, ele ganha alguma coisa, mas vamos pensar sempre em evitar que ele ganhe desconto, para a gente não entrar muito nessa questão de eu só faço se eu ganho algo que é monetário, porque aí a gente vai por um caminho sem volta, né? Então, a gente vai tentar trabalhar um outro aspecto, um aspecto dele estar num ranking, dele se tornar um embaixador em Unifacef, ele ter uma blusa diferente, não sei. Isso daqui a gente vai detalhar. Por isso eu estou passando hoje para vocês, porque se vocês falarem, não, a gente não concorda com isso, a gente não vai detalhar esse projeto. Tá? Se vocês estiverem de acordo, a gente vai detalhar essa ideia. Aqui é uma ação de aproximação com os educadores, que eu pedi para a professora Silvia e Nádia elaborarem. Nós precisamos também desses educadores francanos, próximos à instituição, de uma forma interessante e que não seja interesseira. Então, tem que ser feito isso logo no início do ano. E aqui o setor de marketing já vai criar as capas das revistas, aí tem algumas coisas mais operacionais, eu não vou entrar no mérito. Aqui em abril, nós já criaremos a campanha do vestibular e transferências também. Vamos fazer novas fotos, porque a instituição mudou, pintou, tem laboratórios novos, então aquilo que for preciso, a gente vai refazer aqui já em abril, tá? Também produziremos um novo vídeo institucional, porque o nosso está antigo, ele não tem imagens atuais, e pensar nessa campanha para a terceira idade, ou essa campanha para o universitário trazer o irmão dele e ganhar desconto. Então, tudo isso
vai ser um mês de bastante raciocínio comercial, que é o mês de abril. E aqui também a gente começa a aquecer os leads que nós temos, né, para chamar para o vestibular. Então, aqui já em abril, a gente começa esse aquecimento daquelas pessoas que a gente tem no passado, dessas pessoas que a gente já captou até o momento também. Em maio, nós temos o fórum. Então, a nossa ideia é que o fórum, esse ano, ele tenha alguma abertura geral de vários cursos para trazer esses leads. Porque a gente vem aquecendo, 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 o fórum é muito grande, é muito interessante. E ele pode servir e deve como captação. Se a gente conseguir lançar a campanha do vestibular aqui em maio, pelo menos abrir a inscrição, eu não digo nem sair divulgando, porque se for muito grande também o período de divulgação, ele fica muito caro, porque eu tenho que manter essa divulgação ao longo de muito tempo. Mas, se nós conseguirmos abrir essas inscrições em maio, a pessoa que vem no fórum, ela já pode se inscrever no nosso vestibular. Então, é aquilo que eu falo, a gente já vai despender energia, por que não despender e capitalizar a nosso favor. Maio é um mês que antecede a rematrícula, né, que acontece em junho, para o segundo semestre. Então, aqui existe uma ideia da gente oferecer uma oficina de planejamento financeiro para os nossos estudantes, para que ele consiga aprender como ele planeja melhor as suas finanças, ajudando essa pessoa a saldar dívida, ou a não criar tanta dívida, a otimizar o seu salário. Então, é uma ideia para a gente trocar, ou faz híbrido, ou faz online, ou faz no sábado, né? Eu sugeri aqui dia 4, que é um sábado, antes do fórum, e pode até abrir também para a comunidade. Aqui em junho, a gente já vai dar início à criação de alguma ação de volta às aulas para... Bom, o primeiro semestre é isso. Então, pessoal, era basicamente o que eu queria apresentar para vocês. Nós temos o planejamento do segundo semestre pronto também, mas eu optei por não apresentar porque eu acho que fica muita coisa, muita gaveta aberta e é interessante que a gente feche essas iniciais porque o segundo semestre vai ter uma continuidade. É muito importante que a gente consiga agrupar esses eventos. Então, eventos, principalmente da enfermagem, que são muitos voltados à comunidade. A gente tem um envolvimento dos outros cursos, digamos, da saúde juntos, porque aí não é um curso fazendo cada evento, é um evento envolvendo 2, 3 cursos. Isso ajuda a divulgar, ao invés de eu divulgar só a enfermagem, eu divulgo a enfermagem, a medicina e a psicologia, sabe? Eu vou ter, de repente, o hackathon. No hackathon, eu posso divulgar a matemática, eu posso divulgar a publicidade. Na publicidade, eu posso divulgar a ADM também, posso divulgar a tecnologia. Então, vamos pegar esses eventos, essas ações, e vamos enxergar como que os demais cursos podem entrar nessas ações, porque somos todos irmãos, então um vai puxando para o outro. O importante é que o estudante fique com a gente, seja em qual for o curso. Então, essa é a ideia. E aí, Melissa, versus abraçar esses eventos que são feitos na enfermagem, na psicologia, como Setembro Amarelo, o Outubro Rosa, que tem na psicologia, tem na enfermagem, então, versus abraçar isso. E a gente começar a escolher, de repente, menos temas, mas que eles tenham uma dimensão maior para que eles apareçam para a sociedade. Nas nossas reuniões a gente fala muito, a gente faz muito, aparece pouco. De repente a gente faz muito e não consegue divulgar tudo com a força que a gente precisa para que as pessoas fiquem sabendo. Então, é uma proposta, não que a gente pare de fazer, mas que a gente repense a forma como está fazendo para que ela seja maior e ela tenha mais relevância dentro da cidade, a imprensa queira reportar, então, mais pessoas envolvidas, porque vai dar o mesmíssimo trabalho. Eu me coloco à disposição, assim que nós estivermos juntos, eu aguardo um dia para a gente sentar e trocar ideias. Se houver qualquer discordância dessas estratégias que eu propus aqui a vocês, em nome do setor de marketing, eu peço que vocês me avisem para que a gente não dê continuidade até que a gente possa conversar. Muito obrigada, pessoal. Desejo um ótimo ano para todos nós.